Em outono de 1943, a Gestapo de Breslau ativou uma seção independente dentro do complexo Gross-Rosen. Não respondia ao comando das SS nem seguia protocolos do campo principal. Era um espaço reservado exclusivamente para técnicas experimentais. Os prisioneiros chegavam sem antecedentes claros nem destino posterior. Dentro, aplicavam-se procedimentos de reeducação que deixavam marcas permanentes. Ferramentas para marcar o rosto, substâncias que deformavam a pele e registros fotográficos tomados em cada etapa. O objetivo não era castigar nem interrogar. Era transformar fisicamente os internos como forma de controle. Por que a Gestapo precisava desfigurar rostos de forma sistemática? Como funcionavam os campos que faziam pessoas desaparecer sem deixar rastro? E por que Gross-Rosen se converteu no centro técnico da crueldade experimental nazista? O Inferno de Granito, fundação do campo Gross-Rosen. Em agosto de 1940, nas florestas da Baixa Silésia, as SS estabeleceram o que inicialmente parecia ser uma simples extensão mineira do campo de Sachsenhausen. Gross-Rosen nascia como um subcampo destinado a explorar a pedreira de granito, propriedade da Deutsche Erd- und Steinwerk GmbH, empresa das SS que alimentava os projetos arquitetônicos monumentais do Reich. A localização estratégica junto à linha ferroviária de Avorst-Segon facilitava tanto a chegada de prisioneiros como a exportação do material extraído. Os primeiros 7.000 internos chegaram entre agosto e dezembro de 1940, encontrando-se com barracas improvisadas, arames farpados eletrificados e a imensa pedreira que dominaria suas existências. A exploração inicial seguia padrões convencionais de trabalho forçado: extração de pedra sob vigilância armada, jornadas prolongadas e castigos físicos por infrações menores. O 1º de maio de 1941 marcou uma transformação fundamental. Gross-Rosen se independizou administrativamente de Sachsenhausen sob o comando de SS Obersturmbannführer Arthur Rödel. Esta autonomia implicava muito mais que uma mudança burocrática. Representava a consolidação de um sistema repressivo com capacidade para desenvolver métodos próprios sem supervisão externa direta. Rödel implementou as primeiras inovações organizativas que distinguiriam Gross-Rosen de outros campos. Estabeleceu 6 divisões operativas especializadas: administração geral com protocolos de registro detalhados, exploração mineira com sistemas de cotas individuais, saúde com funções de seleção mais que de tratamento, infraestrutura focada em sistemas de vigilância, segurança com treinamento específico em técnicas de controle e gestão de subcampos, que seria a característica mais distintiva do complexo. A expansão sob Wilhelm Gideon entre setembro de 1942 e outubro de 1943 transformou radicalmente a escala operativa. Gideon desenvolveu a rede de subcampos que alcançaria mais de 100 instalações distribuídas pela região. Esta proliferação não respondia unicamente a necessidades econômicas, mas a uma lógica experimental de controle territorial. Cada subcampo funcionava como laboratório de técnicas repressivas específicas, reportando resultados ao comando central para análise e replicação. Os subcampos se especializaram segundo funções específicas, alguns focados em exploração industrial com empresas privadas, outros em técnicas de castigo corporal experimental, alguns em métodos de inanição controlada e vários em sistemas de extermínio de baixo perfil. Esta diversificação permitia comparar a efetividade de diferentes enfoques repressivos aplicados a populações similares sob condições controladas. Johannes Hasselbrock assumiu o comando em outubro de 1943, durante a fase mais ambiciosa do complexo. Seu planejamento incluía ampliar a capacidade até 45.000 prisioneiros como centro receptor de evacuados de Auschwitz ante o avanço soviético. Hasselbrock introduziu sistemas de documentação detalhada que registravam não só mortalidade e produtividade, mas também efetividade de diferentes métodos de castigo, resistência psicológica de distintos grupos étnicos e otimização de técnicas de controle social. A estrutura administrativa desenvolvida sob Hasselbrock estabeleceu precedentes replicados posteriormente em outros complexos.
Implementaram-se sistemas de rotação de pessoal que permitiam transferir conhecimento técnico entre instalações, protocolos de treinamento para novos métodos repressivos e sistemas de avaliação que mediam eficiência em termos de controle social alcançado por unidade de recurso investido. A pedreira de granito evoluiu de centro produtivo a instrumento de extermínio gradual calibrado. Desenvolveram-se técnicas específicas para calcular a sobrevivência média de prisioneiros segundo idade, origem étnica, condição física inicial e tipo de trabalho designado. Esta informação permitia planejar substituições de mão de obra e ajustar ritmos de trabalho para maximizar extração antes do colapso físico total. Os registros conservados mostram que Gross-Rosen funcionava segundo princípios de otimização industrial aplicados à gestão de vidas humanas. Calculavam-se curvas de produtividade decrescente, custos comparativos de manutenção versus substituição de trabalhadores e análise de custo-benefício de diferentes intensidades de exploração. Esta racionalização econômica do extermínio representava uma inovação específica desenvolvida no complexo. A rede logística desenvolvida para conectar o campo principal com seus satélites estabeleceu modelos de coordenação central com autonomia local que seriam replicados em outros sistemas concentracionários. O comando central estabelecia objetivos gerais e proporcionava recursos técnicos, enquanto as instalações locais desenvolviam métodos específicos para alcançar esses objetivos segundo condições particulares. Durante 1944, o complexo alcançou sua máxima expansão com aproximadamente 130 mil prisioneiros distribuídos em todas suas instalações. Esta escala massiva requereu desenvolver sistemas de comunicação, transporte e coordenação que funcionassem eficientemente apesar das distâncias geográficas e da diversidade de funções. Estabeleceram-se protocolos de reporte diário, sistemas de transferência rápida de prisioneiros entre instalações e mecanismos de intercâmbio de pessoal técnico especializado. A documentação administrativa do período final mostra planejamento detalhado para contingências de evacuação que incluíam destruição seletiva de evidência, transferência de pessoal valioso e eliminação sistemática de testemunhas potenciais. Estes protocolos revelam que as SS consideravam a preservação do conhecimento técnico desenvolvido em Gross-Rosen como prioritária sobre qualquer consideração humanitária. A evolução de Gross-Rosen entre 1940 e 1945 ilustra a transformação do sistema concentracionário nazista de reclusão básica para a experimentação sistemática com técnicas de controle social total. O complexo não só explorava prisioneiros economicamente, desenvolvia tecnologias de dominação que transcendiam objetivos imediatos para criar conhecimento transferível sobre gestão de populações submetidas. Campos de tortura, o sadismo da Gestapo de Breslau. O Arbeitserziehungslager, estabelecido em outono de 1943, representou uma inovação qualitativa no sistema repressivo nazista. Operando sob a autoridade direta da Gestapo de Breslau, esta instalação funcionava segundo princípios radicalmente diferentes ao campo principal. Enquanto Gross-Rosen seguia protocolos estabelecidos pela SS-AVHH, o AEL respondia exclusivamente à Polícia Secreta Regional, permitindo-lhe desenvolver métodos experimentais sem limitações burocráticas externas. A seleção de prisioneiros para o AEL seguia critérios específicos que incluíam trabalhadores civis acusados de indisciplina laboral, reincidentes do campo principal, suspeitos de resistência e, significativamente, indivíduos escolhidos aleatoriamente para a experimentação com técnicas repressivas. Este componente experimental era crucial. A Gestapo de Breslau havia recebido autorização expressa para desenvolver métodos inovadores de reeducação forçada. Os agentes destinados ao AEL haviam sido especificamente treinados em técnicas de interrogatório avançado na Academia de Polícia de Berlim-Charlottenburg. Este treinamento incluía módulos sobre psicologia aplicada ao controle, anatomia básica para maximizar dor sem causar morte imediata e administração de substâncias químicas para castigo não letal. O pessoal do AEL constituía uma elite técnica dentro da Gestapo regional. A arquitetura do AEL havia sido projetada especificamente para facilitar experimentação com técnicas de modificação comportamental.
Os barracões incluíam laboratórios básicos para a preparação de compostos químicos, salas de observação com sistemas de registro para documentar reações de prisioneiros sob diferentes estímulos e espaços de armazenamento para ferramentas especializadas desenvolvidas localmente. O desenvolvimento de técnicas de marcação disciplinária constituiu a inovação mais característica do AEL. Os agentes experimentaram sistematicamente com métodos para criar identificações permanentes visíveis que servissem múltiplos propósitos: marcar reincidentes para reconhecimento futuro, criar efeitos dissuasórios em outros prisioneiros e estudar resistência psicológica ante desfiguração progressiva. As ferramentas de marcação facial foram especificamente desenvolvidas em oficinas do AEL. Fabricaram-se cacetetes com extremos dentados que criavam padrões de cicatrizes reconhecíveis, coronhas modificadas com protuberâncias metálicas que causavam fraturas controladas e dispositivos de pressão que geravam deformações sem ruptura cutânea. Cada ferramenta era calibrada para produzir efeitos específicos segundo objetivos de marcação. Os protocolos de marcação seguiam metodologia experimental rigorosa. Documentava-se idade do sujeito, origem étnica, condição física inicial, tipo de ferramenta empregada, duração do procedimento e evolução das lesões durante semanas posteriores. Esta informação era compilada em estudos comparativos que circulavam entre instalações da Gestapo como material de treinamento técnico. As injeções subcutâneas faciais representaram outra linha de investigação desenvolvida no AEL. Pessoal médico designado experimentou com compostos que causavam deformação permanente sem risco de morte, soluções salinas hipertônicas que provocavam inchaço crônico, substâncias irritantes que geravam cicatrização excessiva e compostos que alteravam pigmentação cutânea para criar marcas visíveis duradouras. Os experimentos com injeções seguiam protocolos científicos rudimentares, mas sistemáticos. Aplicavam-se diferentes concentrações do mesmo composto a grupos de prisioneiros, documentavam-se variáveis como velocidade de reação e durabilidade de efeitos, e comparava-se efetividade de diferentes pontos de aplicação facial para maximizar deformação visível. Os resultados eram compilados em relatórios técnicos que incluíam fotografias do antes e depois. A técnica mais desenvolvida consistia em injeções aplicadas em pontos anatômicos específicos para causar assimetria facial permanente. Os médicos haviam identificado que aplicações perto de maçãs do rosto causavam inchaço que deformava permanentemente a estrutura facial, enquanto que injeções na linha da mandíbula criavam irregularidades que tornavam impossível a camuflagem posterior mediante crescimento de barba. O AEL desenvolveu também técnicas de modificação gradual que aplicavam desfiguração progressiva durante períodos de semanas. Os prisioneiros eram submetidos a sessões regulares de marcação que intensificavam gradualmente a deformação, permitindo estudar resistência psicológica ante transformação física progressiva. Estes estudos incluíam observação de mudanças em comportamento, capacidade de trabalho e relações com outros prisioneiros. A documentação fotográfica constituía parte integral do sistema experimental. Fotografava-se cada prisioneiro antes do ingresso, depois de cada sessão de marcação e no momento de transferência ou morte. Estas fotografias eram organizadas em expedientes individuais que incluíam dados médicos, evolução psicológica e efetividade de diferentes técnicas aplicadas. Os arquivos fotográficos circulavam como material educativo entre pessoal da Gestapo. Os estudos de resistência psicológica desenvolvidos no AEL exploravam como a desfiguração facial afetava a identidade pessoal e as relações sociais. Documentaram-se casos de prisioneiros que desenvolviam mutismo seletivo, negativa a alimentar-se por vergonha de sua aparência e comportamentos autodestrutivos após sessões de marcação. Esta informação era utilizada para desenvolver técnicas de controle psicológico aplicáveis em outros contextos. O AEL estabeleceu protocolos de intercâmbio com instalações similares em outras regiões do Reich. Pessoal técnico era transferido temporalmente para transmitir conhecimentos, intercambiavam-se relatórios sobre efetividade de diferentes métodos e coordenavam-se experimentos comparativos aplicando técnicas similares a populações diferentes para verificar consistência de resultados.
Os métodos desenvolvidos no AEL transcenderam sua aplicação local para influir em técnicas repressivas empregadas em todo o sistema nazista. Os compostos químicos desenvolvidos foram distribuídos a outras instalações da Gestapo. As ferramentas de marcação foram reproduzidas em oficinas de outros campos, e os protocolos de aplicação foram incluídos em manuais de treinamento para pessoal repressivo. A clausura informativa do AEL era absoluta. Os prisioneiros não tinham contato exterior, seus nomes eram eliminados de registros oficiais, e não existia documentação sobre seu paradeiro disponível para familiares. Esta invisibilidade administrativa permitia a experimentação sem risco de supervisão externa ou responsabilidade legal posterior, convertendo o AEL em um laboratório de técnicas repressivas completamente autônomo. Bloco 19. O núcleo da loucura controlada. O Bloco 19 funcionava segundo uma lógica institucional diferente tanto do campo principal como do Arbeitserziehungslager. Enquanto o AEL experimentava com técnicas de modificação corporal, o Bloco 19 se especializava em aniquilação psicológica sistemática mediante a aplicação de castigos que destruíam a capacidade de resistência mental sem causar morte imediata. A arquitetura do Bloco 19 refletia sua função específica. O edifício havia sido construído com paredes de dupla espessura que impediam a transmissão de sons, sistema de iluminação artificial controlável que permitia manipulação de ciclos de sono e ventilação regulável que possibilitava criar condições atmosféricas específicas segundo objetivos de castigo. Os prisioneiros designados ao Bloco 19 ingressavam a um sistema de anulação progressiva de identidade que havia sido especificamente projetado para estudar processos de desintegração psicológica. Eliminava-se toda referência a nomes próprios, substituindo-os por códigos numéricos que mudavam periodicamente para impedir que os prisioneiros desenvolvessem apego a qualquer forma de identidade estável. A rotina diária estava calculada para destruir padrões cognitivos normais, mediante a imposição de horários que mudavam imprevisivelmente. Os prisioneiros podiam ser despertados a qualquer hora, obrigados a realizar atividades sem explicação de propósito e submetidos a ordens contraditórias que tornavam impossível desenvolver estratégias de sobrevivência baseadas em predição de comportamento dos guardas. O trabalho designado no Bloco 19 havia evoluído para formas sofisticadas de tortura psicológica que transcendiam o esgotamento físico. Os prisioneiros construíam estruturas que imediatamente deviam demolir, memorizavam listas de números que logo deviam esquecer sob ameaça de castigo e realizavam cálculos matemáticos complexos cujas respostas eram sistematicamente declaradas incorretas, independentemente de sua precisão. Esta imposição de futilidade absoluta havia sido desenvolvida como técnica específica para destruir a capacidade de raciocínio lógico. Os psiquiatras das SS que supervisionavam o Bloco 19 haviam observado que os prisioneiros submetidos a trabalho contraditório prolongado desenvolviam sintomas de dissociação mental que os tornava mais suscetíveis a ordens arbitrárias e menos capazes de planejar resistência. Os castigos físicos aplicados no Bloco 19 seguiam princípios de condicionamento psicológico mais que de simples aplicação de dor. Empregavam-se técnicas de castigo aleatório que tornavam impossível predizer que comportamentos seriam sancionados, criando estados de ansiedade constante que impediam qualquer forma de adaptação comportamental estável. O sistema de castigos incluía recompensas ocasionais completamente arbitrárias que serviam para manter esperança residual sem proporcionar alívio real. Os prisioneiros podiam receber inesperadamente uma porção adicional de comida ou uma hora de descanso extra, mas estes benefícios eram retirados sem explicação no dia seguinte, criando ciclos de esperança e desespero que impediam a resignação total. Os capos do Bloco 19 haviam sido especificamente selecionados e treinados em técnicas de manipulação psicológica. Recebiam instrução sobre como alternar períodos de aparente simpatia com crueldade extrema, criar falsas alianças com prisioneiros que logo traíam publicamente e aplicar castigos que pareciam surgir de caprichos pessoais, mas seguiam objetivos institucionais planejados. A documentação do comportamento de prisioneiros constituía um aspecto central do sistema.
Registravam-se mudanças em padrões de fala, evolução de capacidades cognitivas, desenvolvimento de comportamentos compulsivos e tempo requerido para produzir diferentes graus de desintegração mental. Esta informação era compilada em estudos que circulavam como material de treinamento para pessoal de outros campos. O Block 19 desenvolveu técnicas específicas de isolamento psicológico que não requeriam separação física. Os prisioneiros eram obrigados a usar máscaras que impediam o reconhecimento facial mútuo, proibia-se qualquer forma de comunicação não verbal e rotacionavam-se constantemente as designações para impedir o desenvolvimento de vínculos emocionais entre internos. Os experimentos com privação sensorial incluíam técnicas que alternavam sobreestimulação com ausência total de estímulos. Os prisioneiros podiam ser expostos durante horas a ruídos intensos e luzes estroboscópicas, seguido de períodos de silêncio e escuridão absolutos. Estas alternâncias estavam calculadas para desorientar o sistema nervoso e impedir a adaptação a qualquer condição específica. O sistema de documentação médica do Block 19 incluía avaliações psiquiátricas regulares que estudavam a progressão de sintomas mentais sob diferentes tipos de pressão. Documentavam-se sinais de depressão, desenvolvimento de comportamentos paranoides, perda de capacidades de memória e aparição de sintomas psicóticos. Esta informação era utilizada para refinar técnicas de pressão psicológica e calcular limiares de resistência mental. As técnicas desenvolvidas no Block 19 foram exportadas a instalações similares em outros campos mediante sistemas de intercâmbio de pessoal e transferência de protocolos. Os métodos mais efetivos eram documentados em manuais técnicos que incluíam instruções detalhadas sobre implementação, variáveis a controlar e indicadores de efetividade para medir resultados. O Block 19 funcionava também como centro de treinamento para pessoal de outros campos que requeriam experiência em técnicas de controle psicológico. Os guardas mais efetivos eram enviados temporalmente a outras instalações para transmitir conhecimentos práticos, estabelecendo redes de intercâmbio técnico que padronizavam métodos repressivos em todo o sistema concentracionário. A duração média de sobrevivência no Block 19 havia sido calculada estatisticamente para otimizar o impacto dissuasório no resto do campo. Os prisioneiros permaneciam o tempo suficiente para desenvolver sintomas visíveis de deterioração mental que serviam como advertência para outros internos, mas não tanto como para que morressem antes de cumprir essa função exemplar. Os estudos longitudinais realizados no Block 19 proporcionaram informação sobre resistência psicológica diferencial segundo origem étnica, educação prévia, idade e condição social. Esta informação era utilizada para desenvolver técnicas de pressão personalizadas que aproveitavam vulnerabilidades específicas de diferentes grupos populacionais. Trabalho escravo, ciência obscura a serviço do Reich. A colaboração entre empresas privadas alemãs e o sistema concentracionário em Grossrosen estabeleceu precedentes que transformaram tanto a exploração laboral como a investigação médica aplicada. Esta cooperação não se limitava à simples utilização de mão de obra escrava. Incluía desenvolvimento conjunto de técnicas de otimização produtiva, experimentos sobre limites de resistência humana e estudos sobre eficiência comparativa de diferentes métodos de controle laboral. Siemens & Halske estabeleceu em Grossrosen um centro de investigação aplicada que combinava a produção bélica com experimentação sobre gestão de trabalhadores sob coerção extrema. Os engenheiros da empresa projetaram especificamente processos produtivos que aproveitavam as condições únicas do campo. Disponibilidade de trabalhadores sem direitos, possibilidade de aplicar castigos físicos imediatos por erros e capacidade de experimentar com horários que seriam ilegais em contextos laborais normais. As oficinas de Siemens funcionavam como laboratórios de eficiência industrial sob condições extremas. Experimentava-se com diferentes combinações de incentivos negativos para maximizar produtividade, redução de rações por erros, castigos físicos graduados segundo gravidade de falhas técnicas e sistemas de competência forçada entre grupos de trabalhadores que incluíam castigos coletivos por baixo rendimento individual. A documentação técnica de Siemens incluía estudos detalhados sobre curvas de produtividade decrescente em trabalhadores submetidos a diferentes níveis de pressão física e psicológica.
Estes estudos revelaram que existiam limiares ótimos de coerção que maximizavam rendimento sem provocar colapso imediato, informação que foi posteriormente aplicada em outras instalações industriais do Reich. Os engenheiros desenvolveram também sistemas de medição de eficiência que consideravam não só produtividade imediata, mas custos de substituição de trabalhadores, tempo de treinamento para novos operários e comparação econômica entre manutenção de trabalhadores existentes versus aquisição de novos prisioneiros. Esta racionalização econômica de vidas humanas representava uma inovação específica da colaboração empresarial com o sistema concentracionário. Blaupunkt implementou um modelo diferente que enfatizava a especialização técnica sob pressão extrema. A empresa havia observado que certos tipos de trabalho de precisão podiam ser realizados efetivamente por prisioneiros sob ameaça constante, sempre que se proporcionasse treinamento técnico mínimo combinado com castigos imediatos por erros. Este modelo equilibrava investimento em capacitação com disciplina coercitiva. Os processos desenvolvidos por Blaupunkt incluíam sistemas de rotação de trabalhadores que impediam que os prisioneiros desenvolvessem perícia suficiente para sabotar produtos, mas permitiam manter níveis básicos de qualidade técnica. Calcularam-se períodos ótimos de designação a tarefas específicas que maximizavam a aprendizagem útil enquanto minimizavam riscos de resistência organizada. A presença de Josef Mengele em Grossrosen durante os primeiros meses de 1943 coincidiu com a intensificação da colaboração industrial e proporcionou oportunidades únicas para estudos médicos aplicados a condições laborais extremas. Embora Mengele não tenha desenvolvido em Grossrosen os experimentos que o tornariam infame posteriormente, seu trabalho incluiu avaliações médicas que contribuíram significativamente ao desenvolvimento de técnicas de seleção e gestão de trabalhadores escravos. Mengele desenvolveu protocolos de avaliação física que permitiam predizer a durabilidade de prisioneiros sob diferentes tipos de trabalho forçado. Seus estudos incluíam medição de capacidade pulmonar, resistência cardiovascular, massa muscular e avaliação psicológica básica para determinar designações laborais que maximizassem produtividade antes do colapso físico total. Os critérios médicos desenvolvidos por Mengele incluíam categorização de prisioneiros segundo expectativa de sobrevivência sob condições específicas de trabalho. Esta informação era utilizada pelas empresas para planejar produção considerando taxas de substituição de mão de obra, permitindo coordenação entre objetivos empresariais e gestão da população reclusa. As avaliações médicas incluíam também estudos sobre efeitos de diferentes tipos de castigo físico na capacidade laboral posterior. Mengele documentou como distintas formas de violência afetavam produtividade, determinando tipos de castigo que maximizavam o efeito dissuasório sem reduzir significativamente capacidade de trabalho. Esta informação era compartilhada com supervisores industriais para otimizar sistemas disciplinários. O projeto RISE representou a culminação da colaboração entre investigação médica, engenharia industrial e exploração de trabalho escravo. Este complexo subterrâneo requeria coordenação entre múltiplas empresas, supervisão médica contínua para gerir alta mortalidade e desenvolvimento de técnicas específicas para trabalho em condições extremas que excediam qualquer padrão prévio de exploração laboral. A organização TOD, responsável pelo projeto RISE, implementou sistemas de gestão que tratavam explicitamente os trabalhadores como recursos consumíveis com taxas calculadas de desgaste. Desenvolveram-se estudos atuariais que calculavam vida útil média de prisioneiros sob diferentes condições de trabalho subterrâneo, permitindo o planejamento logístico que incluía suprimento contínuo de substituições. Os estudos médicos realizados no projeto RISE incluíram experimentos sobre limites de resistência humana em ambientes subterrâneos, efeitos de falta de luz solar sobre sistema imunológico, capacidade pulmonar sob exposição contínua a pó mineral, e resistência psicológica ante confinamento prolongado em espaços fechados. Esta informação contribuiu ao desenvolvimento de técnicas de exploração laboral aplicáveis em outros contextos industriais.
A documentação técnica do projeto RIS incluía cálculos sobre otimização de trabalho forçado que consideravam variáveis como temperatura ambiental, umidade, exposição a gases tóxicos e probabilidade de acidentes fatais. Estes estudos estabeleceram parâmetros técnicos para a exploração laboral extrema que foram posteriormente aplicados em outros projetos industriais do Reich. As empresas participantes desenvolveram também técnicas de evacuação que priorizavam preservação de maquinário e conhecimento técnico sobre vidas de trabalhadores. Os protocolos incluíam destruição seletiva de evidências sobre colaboração com o sistema concentracionário, transferência de pessoal técnico valioso e eliminação de testemunhas potenciais entre os trabalhadores escravos. A colaboração empresarial em Grosshausen estabeleceu modelos de cooperação entre setor privado e aparato repressivo que foram replicados em outras instalações. As técnicas desenvolvidas para gestão de trabalho escravo, otimização de produtividade sob coerção e coordenação entre objetivos comerciais e políticas de extermínio proporcionaram precedentes para sistemas similares implementados posteriormente no território ocupado. Os estudos sobre eficiência industrial sob condições de trabalho escravo produziram informação técnica que transcendeu o contexto específico do sistema concentracionário. As empresas participantes aplicaram conhecimentos adquiridos sobre gestão de trabalhadores sob pressão extrema em outros contextos laborais durante o pós-guerra, adaptando técnicas desenvolvidas originalmente para a exploração de prisioneiros a sistemas de controle laboral em indústrias convencionais. Crematório de Grosshausen, fábrica invisível da morte. O sistema de extermínio desenvolvido em Grosshausen representou uma inovação específica dentro do aparato nazista. Um modelo de assassinato de baixo perfil que operava mediante técnicas médicas encobertas, eliminação seletiva discreta e métodos de destruição de evidência que permitiam negar sistematicamente a existência de operações letais. Este sistema híbrido combinava eficiência operacional com negação plausível, estabelecendo precedentes para técnicas de extermínio que podiam ser aplicadas em contextos onde o assassinato massivo aberto não era viável politicamente. A construção do crematório durante o outono de 1942 marcou a institucionalização de capacidades de eliminação permanente que transcendiam as necessidades de gestão de mortalidade natural do campo. O edifício havia sido especificamente projetado para operar de maneira discreta. Chaminé de altura calculada para dispersar fumaça sem criar colunas visíveis desde distância, sistema de ventilação que minimizava odores detectáveis fora do perímetro e localização que impedia a observação direta desde áreas de trabalho de prisioneiros. O forno Topf-D, instalado, havia sido modificado em relação a especificações padrão para otimizar a eliminação de evidência mais que eficiência energética. As modificações incluíam câmara de combustão ampliada, que permitia a incineração de objetos pessoais junto com cadáveres, sistema de alimentação que possibilitava a introdução rápida de múltiplos corpos, e mecanismos de controle de temperatura que garantiam destruição completa de restos ósseos. A operação do crematório seguia protocolos específicos desenvolvidos para maximizar a eliminação de evidência enquanto mantinha registros internos precisos para a gestão administrativa. Cada incineração era documentada com código numérico que não incluía identificação pessoal, mas permitia segmento estatístico para planejamento logístico. Este sistema proporcionava informação operacional sem criar evidência documental que pudesse ser utilizada posteriormente como prova de assassinatos sistemáticos. As técnicas de injeção letal desenvolvidas na Cäsierraum representaram a inovação mais sofisticada do sistema de Grosshausen. Pessoal médico das SS havia experimentado sistematicamente com compostos químicos que causavam morte rápida sem sinais externos de violência, permitindo que os assassinatos fossem documentados como mortes naturais em registros oficiais. Os protocolos de injeção letal incluíam preparação psicológica de vítimas mediante procedimentos médicos simulados que reduziam resistência e eliminavam suspeitas sobre intenções letais. Os prisioneiros eram informados sobre exames médicos de rotina, vacinações preventivas ou tratamentos para doenças menores. Esta preparação psicológica permitia administrar injeções letais sem resistência física que pudesse alertar outros prisioneiros ou criar evidência de violência.
Os compostos químicos empregados haviam sido especificamente selecionados por sua disponibilidade em contextos médicos legítimos, velocidade de ação e ausência de sinais post-mortem detectáveis em exames superficiais. As soluções de cianeto diluído proporcionavam morte quase instantânea mediante parada cardíaca, que podia ser atribuída a causas naturais, especialmente em prisioneiros previamente debilitados por condições do campo. A CZR-1 funcionava também como laboratório para desenvolvimento de técnicas de assassinato médico que pudessem ser aplicadas em outros contextos. Experimentava-se com diferentes concentrações de compostos letais para otimizar velocidade versus detectabilidade. Provavam-se pontos de injeção que minimizassem evidência física e desenvolviam-se protocolos de preparação que maximizassem cooperação de vítimas. As execuções arbóreas constituíam o elemento mais visível do sistema, mas haviam sido especificamente projetadas para servir funções disciplinárias mais que de eliminação massiva. A árvore utilizada havia sido selecionada por sua localização, que permitia observação forçada desde múltiplos barracões, mas impedia visibilidade desde fora do campo. Os protocolos de enforcamento incluíam técnicas específicas desenvolvidas para prolongar a agonia com propósitos dissuasórios. Utilizavam-se cordas de espessura calculada para impedir morte imediata por ruptura cervical, posições corporais que prolongavam a asfixia durante períodos de até 20 minutos e sistemas de roldana que permitiam elevar e baixar vítimas para maximizar sofrimento visível ante testemunhas forçadas. A documentação fotográfica de execuções formava parte integral do sistema de controle psicológico. Pessoal administrativo fotografava sistematicamente cada enforcamento desde ângulos que enfatizavam sofrimento de vítimas e reações de testemunhas obrigatórias. Estas fotografias circulavam como material de treinamento entre pessoal de outros campos, estabelecendo padrões técnicos para a aplicação de castigos exemplares. Os fuzilamentos seletivos se reservavam para casos que requeriam eliminação imediata sem cerimonial dissuasório. Estas execuções seguiam protocolos desenvolvidos para minimizar ruído e evidência balística. Empregavam-se armas com silenciadores improvisados, munição de baixo calibre que reduzia a penetração excessiva e ângulos de disparo calculados para dirigir projéteis para áreas de absorção que impediam ricochetes audíveis. A eliminação de cadáveres havia evoluído para um sistema industrial que convertia restos humanos em recursos aproveitáveis. Os corpos eram processados sistematicamente para extrair elementos de valor antes de cremação. Extração dental de metais preciosos, recolhimento de cabelo para uso industrial, confisco de roupas reutilizáveis e recuperação de objetos ocultos que pudessem ter valor comercial. O processamento incluía também técnicas de eliminação de evidência forense desenvolvidas especificamente para impedir identificação posterior de vítimas. Removiam-se sistematicamente marcas identificatórias como cicatrizes distintivas, tatuagens e particularidades físicas que pudessem permitir reconhecimento por familiares. Esta eliminação de identidade física complementava a destruição de registros documentais. As cinzas resultantes de cremação eram geridas segundo protocolos que eliminavam evidência enquanto geravam benefícios econômicos secundários. As cinzas humanas misturadas com cal e terra eram utilizadas como fertilizante em cultivos das SS, proporcionando melhorias agrícolas enquanto eliminavam completamente restos identificáveis. Esta prática transformava vítimas em recursos que beneficiavam economicamente seus assassinos. Os sistemas de registro de cremação mantinham precisão estatística sem criar evidência documental comprometedora. Cada incineração era documentada com códigos numéricos que permitiam segmento administrativo interno, mas não incluíam nomes, causas de morte ou informação que pudesse ser utilizada para identificar vítimas específicas ou demonstrar assassinatos sistemáticos. A gestão de múltiplos métodos de extermínio simultâneos requereu o desenvolvimento de sistemas de coordenação que otimizassem eficiência enquanto mantinham compartimentação operacional. Diferentes equipes se especializavam em métodos específicos sem conhecimento de operações paralelas, criando sistemas de negação plausível que protegiam o pessoal de responsabilidade legal posterior.
Os protocolos de evacuação de evidência desenvolvidos para o sistema de extermínio incluíram técnicas de destruição seletiva que preservavam informação operacional útil enquanto eliminavam provas de assassinatos específicos. Mantiveram-se registros técnicos sobre eficiência de métodos que pudessem ser aplicados em outros contextos, mas destruíram-se completamente documentos que identificassem vítimas individuais ou métodos específicos de assassinato. O sistema desenvolvido em Gross Rosen estabeleceu precedentes técnicos para operações de extermínio que podiam operar sob escrutínio externo sem detectar evidência definitiva de assassinatos sistemáticos. As técnicas de negação plausível, eliminação de evidência e compartimentação operacional foram posteriormente aplicadas em outros contextos onde o extermínio devia ocorrer sem reconhecimento oficial. Subcampos fantasma, arquitetos do esquecimento total. A expansão do complexo Gross Rosen para finais de 1943 não só respondeu a necessidades logísticas de produção ou descongestão de campos principais. Uma parte significativa do sistema satelital desenvolvido sob o comando de Johannes Hasselbrock consistia em instalações de propósito especializado que nunca foram projetadas para permanência. Estes subcampos, cuja existência foi inferida a partir de registros parciais, testemunhos fragmentários e documentos logísticos incompletos constituem uma categoria à parte dentro do sistema repressivo nazista. Instalações temporárias destinadas a operar fora do circuito documental, sem estrutura fixa, sem identificação nominal e sem propósito de preservação administrativa. Os registros recuperados após a guerra revelam a existência de pelo menos 14 subcampos que não figuram em nenhum mapa oficial do SS-WVHH, mas cujos nomes aparecem brevemente em correspondências ferroviárias, ordens de suprimento ou autorizações de transferência. Designados com nomes genéricos como Forststelle Süd, Baupunkt 32 ou simplesmente Außenlager X, estes lugares foram ativos por períodos que oscilavam entre 2 semanas e 3 meses, albergando populações prisioneiras que não foram incluídas em censos periódicos do sistema concentracionário. A estrutura física destes subcampos fantasma era deliberadamente rudimentar. Em lugar de barracões construídos com madeira tratada ou tetos de folha de Flandres, como em instalações maiores, empregavam-se tendas de campanha reutilizadas do exército, estruturas de lona engrossada montadas sobre pilotis ou simplesmente trincheiras cobertas com chapas de zinco. O solo se cobria com cascalho compactado para evitar acumulação de lama, e as instalações sanitárias consistiam em fossas temporárias delimitadas por cordas. Esta configuração permitia desmantelar o subcampo completo em menos de 24 horas sem deixar rastro estrutural significativo. O pessoal designado a estes lugares pertencia quase exclusivamente a unidades das SAS com funções móveis, comandos de castigo, equipes de demolição, técnicos em transporte ou unidades médicas com funções de tratamento terminal. Não se designavam administrativos permanentes nem guardas regulares do Totenkopfverband, e os registros de movimento de prisioneiros eram substituídos por códigos numéricos que só figuravam em listas internas de logística ferroviária. A ausência de administração formal permitia operar estes lugares com absoluta autonomia, sem escrutínio externo e sem criação de documentação suscetível de verificação futura. A função específica destes subcampos variava segundo o momento e a localização, mas todas compartilhavam uma lógica comum, a experimentação com desaparecimento operacional completo. Algumas instalações se usaram para execuções seletivas mediante privação, outras para provas de substâncias químicas em populações civis não registradas, e várias funcionaram como estações de trânsito onde se perdia todo o rastro dos prisioneiros transferidos. Em todos os casos, o princípio operativo era o mesmo: criar um espaço de apagamento controlado, onde a repressão não só se executava, mas se ocultava estruturalmente desde seu desenho. Um dos poucos exemplos parcialmente documentados corresponde ao Außenlager Brig 2, mencionado em uma carta interna do SS Untersturmführer Hans Wilfer ao Hauptamt Ordnungspolizei. Na missiva se solicita autorização para transportar carga humana classe 2 para uma instalação temporária sem nome fixo,
com instruções de não registrar chegada nem saída até nova ordem. A expressão carga humana classe 2 aparece em outros documentos como eufemismo para prisioneiros designados para eliminação sem registro, muitos deles crianças, idosos ou mulheres grávidas sem número de prisioneiro designado. Não existem registros posteriores de Brig 2. O lugar nunca foi localizado por equipes soviéticas ou polonesas após a guerra. Outro caso emblemático é o de Baupunkt R12, mencionado em uma ordem de abastecimento da Deutsche Erd- und Steinwerke. Esta instalação operou por um mês perto dos túneis do projeto Ries e recebeu carregamentos de cimento, cabeamento e ferramentas de demolição manual, além de uma transferência de 300 prisioneiros sem registro de origem. Um relatório ferroviário menciona que nenhum dos prisioneiros retornou a campos principais. Presume-se que R12 funcionou como ponto de execução sob condições de desmoronamento induzido. As galerias eram seladas com dinamite após o ingresso dos prisioneiros, destruindo tanto as vidas humanas como qualquer possibilidade de recuperação de restos. O uso de subcampos móveis para ensaiar técnicas de desaparecimento físico sem rastros respondia a uma evolução estratégica dentro do aparato repressivo. A partir de 1944, com o avanço soviético sobre o leste da Polônia e a crescente possibilidade de uma futura rendição alemã, as SS desenvolveram métodos para minimizar pegadas forenses de crimes massivos. Gross-Rosen, por sua estrutura descentralizada e sua rede de subcampos autônomos, oferecia o cenário ideal para estas provas. Os campos sem nome se convertiam assim em laboratórios do esquecimento, espaços onde o assassinato deixava de ser evento e se convertia em processo sem arquivo. O pessoal que operava estes lugares era selecionado por sua experiência em operações de eliminação sem testemunhas. Muitos provinham de unidades T4 dissolvidas após o fechamento dos centros de eutanásia ou de comandos Einsatzgruppen, com experiência em fossas comuns móveis. Seu conhecimento técnico incluía desde técnicas de incineração aberta com redução de fumaça, até métodos de execução silenciosa mediante pressão cervical ou administração oral de cianeto em alimentos. Estas técnicas eram aplicadas em condições controladas e seus resultados avaliados unicamente em função da ausência de evidência posterior. Os arquivos fragmentários da Gestapo de Breslau, recuperados parcialmente pelas autoridades soviéticas em 1945, incluem referências marginais a instalações móveis de finalização de processos disciplinários sem continuidade administrativa. Esta fórmula burocrática fazia alusão aos subcampos onde eram enviados prisioneiros considerados irreversíveis, ou seja, não aptos para reintegração nem execução pública exemplar. As decisões sobre seu envio se tomavam em sessões fechadas dos comandantes de subcampos, sem intervenção de tribunais nem documentação médica. O objetivo era desaparecer indivíduos e seu arquivo simultaneamente, assegurando que jamais pudessem ser localizados, identificados ou recordados. As condições ambientais se converteram em ferramentas de extermínio. Alguns subcampos foram estabelecidos em zonas pantanosas, minas abandonadas ou áreas boscosas, com neblina densa e difícil acesso. Estas localizações não só dificultavam a detecção aérea ou terrestre, mas aceleravam a decomposição de corpos, impediam escavações posteriores e permitiam justificar o desaparecimento como acidente natural ou evasão. A lógica do entorno como cúmplice operacional foi sistematizada. Escolhiam-se sítios onde o desaparecimento pudesse atribuir-se a causas externas sem necessidade de ação humana direta visível. Vários trens com prisioneiros destinados a estes subcampos desapareceram sem deixar rastro de destino. Nos arquivos poloneses de Jawor se encontram registros de comboios que saíram para destinos designados só com coordenadas incompletas, sem ponto de chegada anotado. As testemunhas ferroviárias interrogadas depois da guerra afirmaram que alguns trens eram descarregados diretamente em zonas florestais, onde os prisioneiros eram escoltados por patrulhas que não retornavam com eles. Não se registravam retornos nem redesignações, só ficavam os vagões vazios e uma mudança na numeração logística. A dimensão experimental destes subcampos também incluiu práticas administrativas de desaparecimento documental. Ensaiaram-se métodos de eliminação seletiva de registros, falsificação de códigos de trânsito,
e uso de formulários intercambiáveis que permitiam redesignar identidade numérica sem deixar constância de indivíduos específicos. Estas técnicas foram desenvolvidas por oficiais do SS Hauptamt que colaboravam com o aparato de arquivo de Gross-Rosen e depois aplicadas em Auschwitz e Bergen-Belsen durante as evacuações finais. O princípio era claro. Não só devia desaparecer o corpo, mas também sua categoria, seu número e sua trajetória. Os poucos testemunhos disponíveis provêm de prisioneiros que conseguiram escapar durante o desmantelamento apressado de algumas destas instalações. Seus relatos, recolhidos por equipes soviéticas em 1945, descrevem espaços sem nome, comandantes sem insígnias visíveis e jornadas de trabalho sem propósito aparente. Um deles falou de um campo onde cada noite se pedia aos prisioneiros cavar uma nova trincheira, só para serem trasladados ao amanhecer. Outro afirmou que as ordens eram transmitidas sem palavras, mediante apitos e sinais manuais, e que os castigos eram executados sem explicação nem registro. Estes relatos coincidem em uma sensação comum, a percepção de ter estado em um lugar que não devia existir e do qual não se esperava que ninguém saísse com vida nem com recordação. A lógica dos subcampos fantasma não era a do castigo nem a do trabalho forçado, mas a da negação total de existência. Diferentemente dos campos principais, onde pelo menos existia uma lógica burocrática de registro, os campos sem nome operavam sob o princípio de que o crime perfeito não é o que não deixa testemunhas, mas o que não deixa evidência de que tenha ocorrido algo em absoluto. A investigação contemporânea sobre estes subcampos continua sendo fragmentária. Sem coordenadas, sem nomes oficiais, sem estruturas conservadas e sem arquivos íntegros, sua reconstrução depende de inferências cruzadas, geolocalização inversa e testemunhos isolados. Mas sua existência provável, mais ainda sua função operacional dentro do sistema Gross-Rosen, revela uma dimensão inédita do aparato repressivo nazista, a industrialização não só do sofrimento ou da morte, mas do desaparecimento como tecnologia de poder. Memória entre cinzas, o legado de Gross-Rosen. A liberação de Gross-Rosen em 14 de fevereiro de 1945 revelou uma paisagem de ausência mais que de presença. Estruturas vazias que testemunhavam sobre sistemas de eliminação tão eficientes que haviam conseguido apagar quase completamente a evidência de sua própria existência. Os 150 sobreviventes encontrados pelo Exército Vermelho constituíam uma fração mínima dos mais de 40.000 prisioneiros que haviam povoado o complexo durante seus últimos meses operativos. As marchas de evacuação iniciadas em 8 de fevereiro haviam funcionado como a fase final do sistema de extermínio, projetadas especificamente para eliminar testemunhas potenciais sem criar evidência documental de assassinatos massivos. Os 44.000 prisioneiros forçados a abandonar o campo sob condições invernais extremas foram sistematicamente eliminados durante trajetos que oficialmente constituíam evacuações para outros campos, mas operativamente funcionavam como operações de extermínio móvel. Os relatórios soviéticos iniciais documentaram a descoberta de sistemas de eliminação de evidência mais sofisticados que os encontrados em outros campos liberados anteriormente. Gross-Rosen havia desenvolvido técnicas de destruição seletiva que preservavam infraestrutura útil enquanto eliminavam provas específicas de operações de extermínio, demonstrando planejamento avançado para cenários de liberação. A documentação recuperada pelos soviéticos incluía fragmentos de registros que revelavam a existência de protocolos específicos para a destruição de evidência. Encontraram-se instruções detalhadas sobre que tipos de documentos deviam ser destruídos prioritariamente, que evidência física devia ser eliminada e que elementos podiam ser preservados sem comprometer a negação de operações de extermínio. O período de administração soviética entre 1945 e 1947 esteve caracterizado por tensões entre utilização prática imediata das instalações e considerações sobre preservação histórica. As necessidades urgentes de alojamento para refugiados e prisioneiros de guerra alemães prevaleceram inicialmente sobre objetivos de conservação, resultando em modificações significativas de estruturas originais.
A decisão soviética de manter operativo o crematório durante este período para gerir mortalidade em campos de prisioneiros de guerra gerou controvérsias posteriores sobre contaminação de evidência histórica. No entanto, esta utilização continuada proporcionou também informação técnica sobre capacidades operacionais do equipamento que não teria sido disponível de outra maneira. O traspasso à administração polonesa em março de 1947 coincidiu com o início de discussões internacionais sobre preservação de sítios relacionados com crimes nazistas. O governo polonês enfrentava pressões contraditórias entre eliminar lembradores traumáticos do período de ocupação e preservar evidência histórica para a educação e responsabilidade legal futura. Os julgamentos de 1948 contra Hasselbruck, Eschner e Drasdauskas estabeleceram precedentes legais cruciais sobre responsabilidade por desenvolvimento de técnicas repressivas experimentais. O Tribunal Soviético se focou especificamente em inovações técnicas desenvolvidas em Gross-Rosen, incluindo métodos de mutilação facial, técnicas de extermínio médico e sistemas de eliminação de evidência que constituíam contribuições específicas ao aparato repressivo nazista. A evidência apresentada durante os julgamentos incluiu testemunhos detalhados sobre experimentos de desfiguração facial que proporcionaram documentação única sobre estas práticas. Os sobreviventes descreveram técnicas específicas que não haviam sido documentadas em outros campos, estabelecendo Gross-Rosen como centro de desenvolvimento de métodos repressivos que foram posteriormente aplicados em outras instalações. O processo de musealização iniciado em 1953 enfrentou desafios únicos relacionados com representação de técnicas de mutilação e tortura que excediam os padrões de crueldade documentados em outros sítios comemorativos. Os planejadores desenvolveram enfoques inovadores que documentavam estas práticas sem recorrer a representações gráficas que pudessem constituir exploração do sofrimento de vítimas. A reconstrução do crematório como elemento central do memorial requereu investigação técnica detalhada sobre especificações originais do equipamento. Os arquivos de Topf and Söhne proporcionaram informação sobre modificações específicas realizadas para a instalação de Gross-Rosen, revelando adaptações técnicas que diferenciavam este crematório de instalações similares em outros campos. Os barracões reconstruídos incorporaram elementos de desenho que permitiam representar condições de vida sem reproduzir completamente a claustrofobia e degradação de espaços originais. Desenvolveram-se técnicas de exibição que comunicavam realidade histórica enquanto mantinham funcionalidade educativa e considerações sobre bem-estar psicológico de visitantes. A preservação da campainha do gongo como elemento sonoro do memorial criou oportunidades únicas para experiências educativas que incluíam dimensões auditivas da experiência histórica. A reconstrução de sua torre depois do colapso de 2002 incluiu sistemas de proteção que garantem preservação a longo prazo deste elemento original. O desenvolvimento de arquivos fotográficos especializados em documentação de mutilações faciais requereu o estabelecimento de protocolos éticos específicos sobre acesso e utilização de imagens que representam sofrimento extremo. Criaram-se sistemas de consulta restringida que permitem investigação acadêmica enquanto protegem dignidade de vítimas representadas. As escavações arqueológicas iniciadas na década de 1990 revelaram evidência física de técnicas de eliminação de evidência que não haviam sido documentadas em registros escritos. A descoberta de fossas com restos humanos tratados quimicamente para acelerar decomposição proporcionou provas materiais de métodos desenvolvidos especificamente em Gross-Rosen. A investigação contemporânea sobre colaboração empresarial tem revelado dimensões da história do campo que não foram plenamente compreendidas durante décadas posteriores à liberação. Os arquivos corporativos de Siemens e Blaupunkt, acessíveis só depois de mudanças legais na década de 1990, documentaram níveis de cooperação com experimentos de exploração laboral que excediam estimativas prévias. O sítio funciona atualmente como centro de investigação sobre técnicas repressivas que proporciona informação relevante para a compreensão de sistemas de controle social autoritário contemporâneo.
Os métodos de manipulação psicológica, desfiguração como instrumento de controle e eliminação de evidência desenvolvidos em Gross-Rosen oferecem perspectivas sobre mecanismos de repressão que transcendem contextos históricos específicos. A representação museística contemporânea incorpora tecnologias digitais que permitem a apresentação de documentação histórica sensível sem exposição direta de material gráfico traumático. Desenvolveram-se sistemas de acesso gradual que proporcionam informação detalhada a investigadores, enquanto oferecem experiências educativas apropriadas para audiências gerais. O Memorial de Gross-Rosen constitui um laboratório único para a exploração de limites éticos em representação de atrocidades extremas. As técnicas desenvolvidas para documentar mutilações faciais e experimentos de tortura estabeleceram padrões para outros sítios comemorativos que enfrentam desafios similares de preservação histórica versus proteção de dignidade de vítimas. A evolução do sítio desde 1953 reflete mudanças mais amplas em enfoques de memória histórica do Holocausto, mas também contribui perspectivas específicas sobre preservação de evidência de inovações técnicas em aplicação de crueldade sistemática. Gross-Rosen permanece como testemunho sobre capacidades humanas para desenvolvimento de sistemas de sofrimento que transcendem categorias convencionais de compreensão moral.